Boa tarde, pessoal, de novo, tudo bem? Que bom, que bom. Vejo vários sorrisos. Já vou começar com uma frase que quem estava almoçando ali me falou agora, que é quem vê close não vê corre, é isso? Então, futuros possíveis, né? O que nos reservou foi a Nicole conseguir chegar um minuto antes da gente começar, ficou presa por causa do vento. Ela vai contar depois essa aventura para a gente. E eu já vou começar apresentando a Nicole Matar, que está aqui com a gente. Ela é CEO e Board Member, Family Business Advisor, Mentor e Transformational Leadership. Liderança transformacional. Tem a ver com o nosso papo hoje? Nicole, obrigada por ter vindo, por ter conseguido chegar, fazer esse futuro possível. E do meu lado direito aqui, o Bernardo Marinho. Ele é diretor executivo da Aon, de pessoas, né? Ex-IBM, e está aqui com a gente também para bater um papo que a gente já começou desde a semana retrasada, né? Falando sobre esse tema tão importante, sobre como reimaginar o trabalho, o papel da liderança, e a gente vai abrir. Primeiro, a minha proposta é que seja um papo, que seja uma conversa, né? A gente tem conteúdo pra caramba em uma hora só, parece até que vai ser pouco, mas a gente queria ver se conseguia até deixar um tempinho ao final para que vocês trocassem aqui com a gente também. Combinado? Bom, vou começar com uma pergunta para vocês. Quem aqui é líder? Quem aqui tem liderança de equipe? Bom, então a gente vai falar muita coisa e eu espero que a nossa reflexão aqui desperte aí algumas caraminholas em todo mundo, para que logo depois vocês também façam perguntas para a gente e interajam, porque eu acho que a gente também está aqui nesse aprendizado, com tanta diversidade que a gente consegue ver aqui de pessoas que estão junto com a gente hoje. Bom, vou começar... Vamos começar com a Aon, Bernardo. Bom, a gente sabe dessa evolução exponencial, né, das novas tecnologias, a gente só fala sobre inteligência artificial e, ao mesmo tempo, a liderança, ser humano, nós, a gente está ali cada vez sendo provocado a ter interações mais rápidas e, principalmente, a tomar decisões de uma maneira muito rápida, né? Como é que fica a saúde mental dessa liderança quando a gente fala de que tem um monte de informação e, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar decisões com mínimo de erro, com mínimo de impacto no negócio? Conta pra gente. Eu tenho um cheiro disso, mas queria te ouvir. Obrigado, Adriana. Prazer estar aqui com você, com a Nicole, com todo mundo aqui, casa cheia. Uma delícia, né? Sexta-feira à tarde, batendo um papo aqui com... E eu gostei da sua pergunta sobre liderança. Assim, não sei se vocês viram, mas a grande maioria aqui, né? A plateia é composta por líderes. Então, acho que vocês estão sentindo na pele o que todos nós estamos sentindo em relação a isso, né? Essa pressão maluca que todos nós sentimos no dia a dia, essa demanda louca, né? Que realmente eu sinto que nos últimos anos mudou muito. E é até engraçado, a gente fala muito sobre isso, escuta muito sobre isso, melhores práticas, etc. Mas estava pensando nisso hoje, acordei, primeira coisa que eu fiz, olhei o celular. E a gente naturalmente já entra numa loucura e todo mundo fala, não, olha, você acorda com calma, não olha o celular. Tenho certeza que vários de vocês também sabem disso e também olham ali diretamente, né? E o interessante, eu acho, é que as empresas já perceberam que isso é um baita problema. Um baita problema. Então, quando você tem esse tipo de impacto em saúde mental, no bem-estar dos colaboradores, obviamente você tem impacto em produtividade, você tem impacto em custo de saúde, que as empresas gastam uma fortuna com saúde também dos colaboradores, na qualidade de vida das pessoas. Então, algumas pesquisas recentes, até da própria Aon, que é onde eu trabalho hoje, elas mostram que mais ou menos 75% das empresas hoje colocam dinheiro, investem em qualidade de vida das pessoas. Então a gente começa a ver diversos programas, né, de saúde, terapia, ginástica, tudo que a gente pode imaginar. Mas eu acho que a grande reflexão que fica, principalmente considerando essa turma aqui, essa sala, para mim, o maior impacto na saúde mental das pessoas é causado diretamente pela liderança, por nós aqui. Então, se você tem uma liderança empática, né, que entende do seu time e que toma ações aí, enfim, positivas para a equipe,
isso é o maior impacto, não tem dúvida, obviamente com toda a complexidade que a gente vê hoje. Mas eu acho que é bom a gente estar falando sobre isso aqui com tantos líderes, que a gente possa pensar sobre isso, né? Maravilha. E lembrando que todo líder também é um liderado, né? Então, quem é que cuida do líder? Fala um pouquinho para a gente também, Nicole, sobre isso e até desse impacto também desse líder, que às vezes está tão impactado por essa velocidade, por essa pressão, e que é obrigado e necessariamente precisa também estar gerando um ambiente de segurança psicológica para a sua equipe. Como é que você vê isso? Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal. Não sei, inclusive, se atrasou um pouco por minha causa, então desculpa, mas eu passei as últimas 10 horas indo 3 vezes para o aeroporto. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou ainda baixando um pouco o ritmo, né, para entrar aqui no clima. E é isso, na verdade, que eu acho que os líderes deveriam fazer, né? Como você disse, Bernardo, eu acho que existe um papel muito importante na liderança. Quando você fala, Adriana, que hoje a gente é demandado a tomar decisões mais rápidas, eu acho até que isso deveria ser visto como um contrassenso, né? Porque se a tecnologia veio para tornar a nossa vida mais fácil, e é exatamente isso que a gente deve fazer com ela, então a gente deve usar a tecnologia a nosso favor, pelo menos dentro do ambiente de trabalho, a gente deveria causar até um efeito contrário. Porque quanto mais produtivo eu sou, quanto mais tempo livre eu tenho, e mais tempo eu tenho para tomar decisões mais assertivas, né, a trabalhar mais a integração do time, a atuar, fazer dinâmicas de trocas, né? Então, não deveria ser assim, mas isso é muito vinculado de como que a liderança vê. Uma preocupação muito grande que eu tenho é em relação às lideranças do futuro. Porque liderar significa liderar pessoas, né? E o que eu estou vendo é que dentro das nossas casas, a gente está correndo o risco de criar pessoas que não sabem lidar com pessoas. Porque os nossos filhos, eles estão cada vez mais absorvidos pela tecnologia e eles estão ficando cada vez mais impacientes e eles estão tendo cada vez menos tolerância com o outro. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que a liderança de hoje, eu acho que as empresas elas estão muito conscientes em relação à questão da saúde mental, têm trabalhado isso, mas a gente ainda está trabalhando gerações que cresceram com pessoas. Como que vai ser isso no futuro? Como que a gente vai trabalhar gerações, né, que não tiveram não desenvolveram a mesma cultura que nós? Maravilha. Alguém passa por esse problema aí? Não. Líderes, geração Y, Z, né, essa multiplicidade, que é a primeira vez que a gente tem tantas gerações trabalhando junto, né? E essa hiperconectividade é um grande desafio. Vamos falar então de como é que a gente está falando. O centro de tudo sempre vão ser pessoas, né? E como é que a gente está vendo essa questão da implantação das tecnologias emergentes e IA nas empresas? Eu queria ouvir de vocês, a gente pode começar por você, Nicole. Existe algum caminho que seja inevitável pela qual toda empresa vai passar no início dessa jornada? Vocês, se puderem dar um panorama geral sobre projetos e casos onde vocês estão atuando hoje em dia, que desafios, né, que grandes barreiras, principalmente de resistência, foram encontradas para a gente começar, para vocês verem, né, a implantação de IA nessas empresas e que comportamentos estão sendo necessários para isso, para reagir a isso? Bom, acho que primeiro eu só vou me apresentar um pouquinho mais profundamente, né, para definir meu lugar de fala. Eu trabalho com transformação de empresas, então, desde reestruturação de empresas para crescer, reestruturação de empresas com problemas financeiros, reestruturação operacional, reorganizacional. E nesses ambientes onde você normalmente lida com crises, né, mesmo a crise de crescimento é uma crise, né, você sempre se depara com a necessidade de você trabalhar mais e melhor com os mesmos recursos, às vezes até com menos recursos, né? Então eu falo que assim, o maior desafio que a gente vive hoje
em função de todo o ambiente que a gente está vivendo, é um desafio de competitividade. Né? Porque é o seguinte, se você não está fazendo, alguém está fazendo. Eu costumo dizer que o futuro está em algum lugar do mundo. A questão é quem vai chegar primeiro nele. Então, não é inevitável você usar AI. Você pode não usar, alguém vai usar e vai ser melhor do que você. Então, eu acho que a gente precisa se conscientizar de que usar ou não AI é uma escolha, mas uma escolha relacionada ao nível de competitividade que você quer ter ao longo do tempo e como que você quer sobreviver em um mercado cada vez mais voraz. Né? Então, só fechando esse picture, porque eu acho que é importante. Agora, o que a gente tem visto? A gente tem, realmente, você tem duas principais frentes que eu vejo em relação à utilização das tecnologias. Uma que é a frente relacionada ao ganho de produtividade, certo? E aí, como eu falei um pouco antes, isso deveria ser visto com bons olhos, porque, afinal de contas, você está ganhando produtividade, você está mais liberando o seu tempo para você fazer outras coisas e você fazer mais. Outra coisa é o acesso à informação. Quando você fala de acesso à informação e quando você fala de desenvolvimento, né, quando você trabalha o conhecimento, as pessoas falam muito também, no começo, não, mas a AI é burra. Realmente, há 2 anos atrás ela era menos inteligente do que ela é hoje, e ela está se aprimorando cada dia mais. Num dos artigos que eu escrevi para exame, eu falei justamente isso. A gente se você pegar o nível, a forma como a AI está se desenvolvendo ao longo do tempo, o que a gente fazia antes em 6 meses, a gente daqui a uns anos vai fazer em 1 hora só, né? Então, essa é uma realidade, você quer ou não, né? Como você conscientiza o seu time de que, olha, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não gosta da AI porque você acha que ela vai te emburrecer ou porque ela é burra, então o problema é seu, não é com ela, porque alguém que não pensa assim está treinando ela para ela ficar cada vez mais inteligente, né? Então, eu acho que é uma questão de é inevitável se você quer continuar ou ser uma empresa cada vez mais competitiva. Né? E falando de exemplos, o chatbot, por exemplo. Todo mundo hoje usa chatbot. Você quer não usar chatbot? Você pode pegar e você pode ter um call center. Mas você vai conseguir atender um número menor de pessoas. Aí, a outra empresa que costumava ficar lá com 2 horas, sabe, a musiquinha cantando lá, vai continuar assim, né? Ou não vai mais e você vai. Né? Então, isso é uma coisa. E em relação ao que diz respeito ao conhecimento, eu acho que precisa ter uma conscientização dos times de que o GPT, ou seja, qual é a ferramenta que você usa, ela não deve ser vista como um oráculo. Porque se você só buscar a ferramenta, na verdade eu falo que não deveria ser visto como uma ferramenta, mas como uma extensão da nossa inteligência, né? Se você só buscar e você querer que você esperar que aquilo lá vai te dar respostas 100% assertivas, você vai emburrecer e o seu trabalho vai ficar cada vez pior. A questão é você trabalhar de uma forma, né, tipo assim, integrada, aonde você faz perguntas, você recebe, você vai aprimorando a máquina e a máquina te aprimorando. E aí, em relação a esse tipo de atuação, eu acho que não deveria ter resistências. Eu acho que, na verdade, a gente deveria ver isso com muito entusiasmo. Então, é de novo o papel da liderança de você trazer o seu time, né, para essa realidade onde a inteligência artificial ela não é uma ameaça, mas ela é um parceiro de trabalho seu. Acho que gostaria de complementar com 2 pontos. Eu acho que tem uma dimensão super importante também nessa experiência, na implementação, enfim, de projetos ou produtos de inteligência artificial, que é a experiência. Né? Então, eu no meu papel de diretor de pessoas, né, ou no papel de qualquer profissional de recursos humanos, nenhum profissional de recursos humanos gosta de ficar, por exemplo, dando informação sobre como se solicita um vale-transporte. Ninguém acorda assim, pô, hoje eu vou falar como se faz isso. A gente gosta de usar nosso tempo em coaching, em desenvolvimento, etc. Né? Então, quando as pessoas percebem que o uso dessa inteligência
vai nos ajudar a focar mais o nosso tempo no que faz mais sentido como profissionais, aí dá aquele clique, falar, ok, eu estou vendo um ganho de eficiência, estou vendo um ganho de produtividade, um ganho de experiência, não só meu como profissional, mas dos meus clientes também. Então, acho que experiência é um ponto assim crucial. E sobre as pessoas entenderem que elas devem investir tempo naquilo para aprender aquilo, aí eu concordo com a Nicole. Acho que a liderança. A gente vai sair cheio de to-do aqui, pessoal, como líderes, né? Mas liderança, se você é um liderado e você enxerga que o seu líder dá valor ao aprendizado e ele efetivamente também está aprendendo, está correndo atrás para se atualizar, essa é uma mensagem super importante que todo mundo absorve e entende que também precisa se atualizar. Então, papel nosso também, principalmente considerando quando a gente pega dados, né? Falando em competências no geral, não só tecnologia, enfim, mas a gente pega pesquisas que mostram claramente o número de competências que vão ser disruptadas nos próximos anos. Se a gente não focar na aprendizagem, seja de tecnologias, novas competências, etc., pessoal, já era, ficamos para trás. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter isso em mente e focar completamente em desenvolvimento e implementação de novas tecnologias. Vai dar pano para a manga ainda, gente, porque tem muita gente que tem medo, né? Então, como é que você cria essa consciência desde a alta gestão para dizer sim, para estimular que o uso da inteligência artificial e de outras tecnologias também sejam e estimuladas para um uso com fim, né? E aí a gente fala muito, como estamos dizendo aqui sobre liderança, de mudança de mindset. A gente precisa que as pessoas, as lideranças, comecem a estimular suas equipes, criar esse tipo de ambiente. Mas de que comportamentos a gente está falando, Nicole? Principalmente, eu queria que vocês tentassem tangibilizar isso. Uhum. Se possível, dizendo assim, bom, esses comportamentos, claramente, eles vão trazer um potencial maior de sucesso para a gente implantar essas tecnologias, e, se for possível, algum exemplo em que esses comportamentos foram usados, ou que a falta deles impactou de uma maneira negativa em alguma situação. Ok, vamos falar primeiro, assim, vou passar rapidinho pelo teórico e depois a gente vai para uma situação prática. A gente fala muito da questão de você ter um mindset de crescimento versus um mindset fixo, né? Então, o que é o mindset fixo? Então, por exemplo, eu sou advogada. Ninguém nem sabe que eu sou advogada hoje, porque eu já fiz tantas outras coisas, né, fora do mundo do direito, mas eu sou advogada. Então, eu sou advogada, eu trabalho com direito, eu faço XYZ, né, porque é aquilo lá que esperam de mim. Então, o mundo muda, problema do mundo, porque eu sou advogada e é o seguinte, ChatGPT nunca vai fazer o que um advogado faz, afinal de contas, né? Advogado é um pouco prepotente também, não sei quantos advogados tem aqui, né? Aliás, eu nem concordo com isso, mas como os outros falam, eu estou repetindo. Então, isso é então é o seguinte, eu como advogada tenho uma carreira de advogada. Eu, por exemplo, sou advogada, tive uma carreira de advogada e depois eu peguei e comecei a trabalhar outros skills, trabalhei a parte financeira, trabalhei a parte de contabilidade, trabalhei a parte de gestão, virei uma executiva e hoje eu trabalho muito bem com direito, mas é como sendo quase que um side business, né? Por quê? Porque, na verdade, eu via que o direito ele era só uma base para algo que poderia ser maior para mim. Tanto é que hoje você já vê faculdade de Direito que tem 2 formações ao mesmo tempo. Então, você acaba a faculdade de Direito trabalhando Direito e Economia, né? Ou Direito e Administração, por exemplo. Então, por exemplo, o fato das faculdades hoje elas fazerem essa combinação já é um mindset de crescimento. Elas poderiam ter se mantido como tem faculdades hoje. Não, nós somos faculdade de Direito, nós somos tradicionais. Imagina que eu vou pegar e fazer administração junto com direito. Isso é um mindset fixo. Já tem outros que falam, não, peraí, eu quero formar advogados com mentalidade de negócio. Então, esse é o tipo de comportamento que eu acho que tem que ser estimulado no dia de hoje. A gente pensar um pouco fora da caixa. Então, quer dizer, por que eu sou advogado e me falaram um dia que aquela linha que eu tinha que me manter naquela condição? Por quê? Porque eu não sei se a máquina vai substituir 100% a atividade da advocacia, mas já tem várias coisas, por exemplo, em advocacia que ela substitui. Então, eu lembro que na minha época,
a gente fazia muito um negócio que a gente chamava de due diligence. Então, toda vez que você ia comprar uma empresa, você tinha um bando de advogado, era caríssimo esse processo. Vai toda lá a turma de advogados e faz um processo de due diligence para ver os problemas que a empresa tem, etc. e tal. Uma boa parte disso não existe mais. Então, o cara que ele cresceu só fazendo due diligence, hoje ele não sabe o que fazer. Eu duvido que tenha muitos advogados que ficaram só na due diligence. Isso normalmente você ia subindo na cadeia. Mas isso é um exemplo que pode acontecer em tantas coisas na sua vida. Então, eu não acho que as profissões elas vão ser substituídas. Mas eu acho que algumas atividades elas podem vir a ser. E por isso que a gente tem que abrir o nosso mindset e começar a olhar de uma forma mais integrada para o mundo e para outras disciplinas, para que a gente consiga ter mais mobilidade, mais flexibilidade e que a gente tenha um repertório maior para que a gente consiga se adaptar à realidade que a gente vai ver pela frente, que não necessariamente é essa de agora. Eu acho curioso que hoje, né, 2024, a gente fala tanto de tecnologia, né, coisas que vão mudar o mundo, etc. E a minha impressão, isso é uma coisa particular, mas eu acho que nunca os fatores humanos foram tão importantes. E eu acho que isso é o que vai diferenciar efetivamente como as coisas acontecem daqui para frente. Então, quando eu penso em comportamentos, características, penso muito em humildade, de verdade, você entender que você não sabe nada, e que tudo muda e que a gente não controla nada. Isso, enfim, para mim é crítico. Tudo que sei é que nada sei. Exatamente, né? E o que agora amanhã pode não ser, pode ser 2 vezes aquilo, enfim. Então, humildade, acho que comunicação, empatia, líderes que têm esse tipo de característica realmente vão se destacar. E quando a gente pensa, você falou em casos clássicos que esse tipo de característica podem ter impactado. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, eu adoro podcast, pessoal, eu escuto tudo, assim. E tinha uma pessoa, uma executiva brasileira, falando sobre o caso da Nokia quando chegou o iPhone. E a prepotência dos executivos da Nokia naquele momento, fala, não, imagina, isso é nosso, fiquemos tranquilos que nada vai acontecer. A gente dá um fast forward para agora, né? Cadê a Nokia? Né? Quem teve tijolão Nokia aqui? Todo mundo tinha, né? E não tem mais. Então, e isso é característica, esse é comportamento no dia a dia, nas decisões que a gente toma nas empresas e acabam impactando de maneira gigantesca o mundo. Então, realmente, se eu pudesse ficar com uma coisa, seria humildade. Humildade, como é que é? Tudo, só sei que nada sei. Posso só, porque você trouxe um ponto que eu acho super interessante, né? E a gente tem outras empresas que também tiveram o mesmo problema. Você tem a Kodak, por exemplo. Tem até um filme super legal que fala sobre a história do BlackBerry. Eu não lembro o nome do filme, se puder ver depois, mas é um filme que fala como que o BlackBerry ele teve a chance dele mudar quando surgiu o iPhone e como que a prepotência dele. E aí, eu tenho, às vezes eu dou uma palestra sobre liderança transformacional e eu falo que a gente está migrando do CEO-centrismo para o time-centrismo. Né? Então, assim, eu inventei aí essa palavra. Mas, por quê? Porque é o seguinte, antes você tinha, e isso está dando muito espaço também para as mulheres na liderança, porque você tinha o seguinte, o CEO alfa, né? Eu sou o alfa, o beta, o ômega, né? O todo-poderoso. Então, eu tudo sei. E aí existia essa certa, assim, um orgulho de você concentrar poder, de você concentrar conhecimento, né? E de você ficar com todo mundo orbitando, né, em volta de você. Só que acontece que hoje é impossível você esse nível de conhecimento, quem acha que tem esse nível tão absoluto de conhecimento, na verdade, é o cara mais irresponsável e mais ignorante que existe. Então, você tem que estar sempre preocupado de que alguém sabe mais que você. E eu vejo que os CEOs mais brilhantes, eles falam que o principal dom que eles têm é se cercar de pessoas melhores do que eles. Então, a gente fala que é o CEO-centrismo, o time-centrismo. Mas para você trazer um time realmente engajado e um time que brilhe, né, do seu lado, você precisa dar espaço para eles, você precisa exercitar a empatia, você precisa ter uma liderança, que eu falo que é uma liderança ressonante, não uma liderança dissonante. E eu falo que a principal diferença entre as duas é o seguinte,
Na liderança dissonante, você é a transacional. Me fale como me pagas e eu te falo como trabalho. Né? E na liderança ressonante, que é a transformacional, me fale qual é o seu propósito, né? E se eu me identifico com ele, eu estou junto com você. Então, eu acho que hoje a gente está migrando para isso, e você vê que os times que realmente brilham, eles brilham, né, como empresa. A gente tem cada vez menos aquela figura do CEO como sendo, né, o superpoderoso, e a empresa ela cria essa sensação de pertencimento, né, com base em um propósito. Eu estou rindo ali para a minha equipe, que tem umas 5 pessoas aqui da nossa equipe espalhadas, e tem um aspecto interessante nisso que vocês trouxeram, da inclusão, dessa consciência. Ontem a gente estava ouvindo falar sobre ambientes complexos, e o quanto a gente pode, e eu acho que abre um espaço muito, muito poderoso para o que é novo, quando a gente começa pensando sobre a inclusão e a diversidade cognitiva, que é essa amplitude que você tem de ideias, de ouvir, de reagir, que vai te criando essa maturidade, inclusive para você ser um líder que mostre vulnerabilidade. Sim. Porque a prepotência é muito cara, em todos os sentidos, né? Não, total, e só complementando também, quando a gente olha o mundo hoje, em todos os aspectos, a gente vê polarização por tudo quanto é lado, e a falta de equilíbrio em diversos aspectos, eu acho que é muito sobre isso, é você parar, ouvir o outro, tentar entender, e outra característica humana é tentar chegar num acordo, chegar num meio comum, né? Então, concordo totalmente com o que você falou agora, e também acho que é outro ponto crítico para a gente pensar. Para ir para frente, a gente precisa chegar no equilíbrio, sempre. Né? Ontem a gente estava com o Ian McDonald, que é um executivo lá do Itaú, e foi muito interessante que, ao final, eu fui falar um pouquinho sobre quem era o Ian, né? Postei lá no meu LinkedIn, e eu achei um aspecto lá que era: eu sou gestor de polaridades. Aí, quando você fala, por exemplo, de uma característica que precisa ser comum a cada um de nós, individualmente, profissionalmente, mas principalmente numa carreira de líder, é a humildade, essa parte de você ser um gestor de crise o tempo inteiro, um agente de mudança e, ao mesmo tempo, um agente de mediação. Porque a gente está precisando fazer isso. E esse exercício da liderança, se você tem pessoas tecnicamente, de outras formas melhores que você é um grande maestro ou maestrina, né? Para que os outros trabalhem. Bom, eu devo só mediar, eu vou parar de falar, prometo. De jeito nenhum, tá combinado é que você participando, vendo? Bom, aí eu queria... É isso aí. Nicole, para quem não sabe, ela tem uma coluna na revista Exame, que são Líderes Extraordinários. E num desses artigos que a gente leu, e a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, você afirma que os colaboradores não devem ter medo de serem substituídos pela inteligência artificial, mas sim por humanos que entendem e se relacionam melhor com a IA. Então, óbvio, falar um pouquinho sobre isso, e que ações práticas um líder, né, já pegando esse gancho da humildade, que não tem essa prepotência, até por não dominar ainda tanto a inteligência artificial, que forma que ele pode fazer para estimular a sua equipe a entrar nesse ambiente? Ok. Bom, primeiro, só deixando claro o que eu quis dizer, né, com essa frase, porque realmente eu acho que é verdade isso. Porque a inteligência artificial, ela é um sistema de predição, né? Então, ela vai se alimentando, como se ela fosse engordando na medida em que a gente vai alimentando ela de informações. Mas tem alguém que está alimentando ela de informações, né? Então, se você for substituído por uma atividade que você faz, não você, se uma atividade que você faz for substituída por uma inteligência artificial, é porque teve um humano, como eu disse, que fez com que a inteligência artificial ela fosse capaz de, né, cumprir com aquela determinada tarefa. Acontece que, embora a inteligência artificial ela esteja evoluindo, né, de uma forma exponencial, se você estiver preocupado em trabalhar com ela, claro que pode ser. A gente tem uma questão educacional, claro. A gente tem hoje, sendo um país emergente, a gente não está keeping up com necessariamente o que está acontecendo ao redor do mundo. Então, claramente, você vai para a China, para os Estados Unidos, você vê tecnologias
que elas estão, né, eles estão muito mais à frente do que nós. Mas se você está ligado e você que cria esse mindset, você está preocupado com isso, você vai interagindo com a máquina e você também vai ter uma evolução muito mais rápida do que uma pessoa que não estaria interagindo. E também se você se preocupar, como eu falei, de desenvolver outras habilidades, você vai se adaptando ao longo do tempo. Vocês conhecem bem, né, o Benchimol, que ele é o CEO da XP, e ele costuma falar um negócio que eu acho muito legal. Ele fala assim: você quer ser capim ou quer ser bambu? Porque o bambu, ele é bem mais bonito do que o capim, né? Mas ele é rígido. Então, se bate o vento, ele quebra. E o capim não, ele vai conforme o vento, entendeu? Então, a gente precisa, de verdade, desenvolver essa conscientização de que, assim, um olhar mais amplo para o mundo, mais aberto, mais interessado. Eu acho que o que vai efetivamente diferenciar os humanos daqui para frente, né, mais do que a sua interação com a máquina e, obviamente, a forma como isso implica no exercício da sua criatividade. Porque se a gente pega e fala só de hard skills, a informação ela vai estar disponível para todo mundo. A questão é como que você usa aquela informação. Então, se você usar a informação de uma maneira padronizada, como todo mundo usa, a máquina um dia vai fazer o que você faz. Agora, você precisa usar, porque dentro de um mundo tão complexo, né, onde a gente tem tanta dificuldade, inclusive, de exercitar previsibilidade por causa do tamanho das variáveis, será que você não consegue achar dentro de você um diferencial, uma forma só sua de desenvolver aquele determinado trabalho? Eu costumo dizer que hoje uma das qualidades mais importantes que eu busco nas pessoas é a autenticidade. Porque você ser uma pessoa autêntica é o que vai te permitir ousar e o que vai te permitir fazer diferente. Então, eu acho assim, quando você fala assim, o que a gente pode fazer do ponto de vista prático? Primeiro, estudar. Eu acho que assim, a gente tem que estar sempre estudando, estudar. Né? Então, agora vai estar na moda falar lifelong learner. Né? Então, assim, está sempre estudando. Ser curioso. O que é que está acontecendo em volta de você, não só na sua área. Né? Conversar com as pessoas. Eu acho que as pessoas são a maior fonte ainda de conhecimento. Por quê? Se está todo mundo... Converse com pessoas interessantes, porque elas vão estar usando uma ferramenta que você talvez não esteja. Elas vão estar lendo um livro que você nunca leu. Troque informação. Então, por exemplo, se você fizer do site GPT o seu best friend e quiser ir tomar chopp com ele, agora ele faz isso, né? Vocês já tentaram? Gente, é muito engraçado. Uma vez eu fiz isso com meus filhos, né? Conversa com o chat GPT como se ele fosse um buddy seu. Ele vai responder numa boa. Mas é chato, né? Por que você vai tomar chopp com o chat GPT? Eu for tomar chopp com o Bernardo, vai ser muito mais legal. Com a Adriana, aí eu vou ficar sabendo que ele participou de uma feira XYZ, conheceu o fulano, o ciclano, e que tem uma ferramenta isso, e que dentro das áreas de RH agora existe uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Aí eu vou enraizando aquilo, processando aquilo, e aí o meu repertório vai ficando muito maior. E aí quando eu for interagir com a máquina, olha só, eu não sou só uma advogada que estou fazendo perguntas. Eu sou uma advogada que tem um repertório muito mais amplo, que hoje nem sou mais tão advogada e que faço perguntas muito melhores. E se puder complementar, eu super concordo que a gente não deve ter medo, né? Nós, como profissionais, que a gente não tem que ter medo de substituição, etc. Mas também a gente não pode ignorar o fato de que sim, teremos um impacto, né? Então, algumas atividades claramente já estão sendo impactadas, então a gente vai ter alguns vales em algumas profissões específicas, e aí entra toda a importância de reskilling, upskilling, etc. Tem vários programas já sendo feitos por governos e empresas sobre isso, né? Muita gente colocando, investindo dinheiro, porque a gente sabe que vai ter impacto. Agora, não adianta lutar contra. Isso vai acontecer, né? Então a transformação vai acontecer, e se nós, como profissionais, não entendermos que a gente tem que estar na onda,
vai ser dar murro em ponta de faca, não faz sentido, né? Mas eu só queria pontuar que essa reflexão como sociedade, de como a gente lida com esses impactos que vão acontecer, ela é crucial. Então, num debate, num dia como esse aqui hoje, né, a gente olhando para o futuro, a gente começar a pensar em discussões sobre renda mínima, coisas do tipo super complexas, mas que vão bater a nossa porta daqui a pouco. E a gente vai ter que saber como lidar como sociedade organizada. Mas agora, voltando, como profissionais, pessoal, vamos abraçar, vamos aprender a trabalhar com aquilo. Eu estou tendo uma experiência agora com Copilot. E aí, trabalhando efetivamente, diariamente com ele. É espetacular, é espetacular. Isso muda a vida, muda a forma como a gente trabalha. Eu poderia optar por, deixa ele ali, eu não vou usar, mas de verdade não faz o menor sentido, porque isso está dado, né? Então, recomendo a todos que usem e abusem, mas sempre pensando nos impactos que ele vai trazer, não tanto para a gente, mas para a sociedade como um todo. Posso contar uma coisa engraçada? Outro dia minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, você vai brigar comigo? Eu falei, por quê? Então, porque eu tinha que fazer um trabalho, e aí eu peguei e joguei no chat GPT, né? Eu falei, eu não vou brigar com você, só que você vai tirar uma nota péssima. Ela falou assim, não, sabe por quê? Que eu fiz o seguinte, eu fiz o trabalho, aí eu joguei no chat GPT e perguntei para ele se ele conseguia reconhecer que aquilo lá era um trabalho que tinha sido feito por ele mesmo. Aí, da primeira vez, ele falou, sim, esse foi um trabalho feito para o chat GPT. Aí eu peguei e comecei a mudar alguma coisa até o momento em que eu fiz essa pergunta e ele falou, não, isso não foi um trabalho feito pelo chat GPT. Eu falei, ou seja, você ensinou o site GPT a se auto-enganar. É isso, né? Então é o seguinte, gente, é isso que vai acontecer. É muito louco, porque a gente não dá para a gente ter uma conversa como essa de uma forma linear, né? Porque são assim, a gente não tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Você trabalha com conceitos, você trabalha com experiências, né, que vão se refinando ao longo do tempo. Então, mas essa experiência, por exemplo, da minha filha mostra que tem coisas que nem passam na nossa cabeça ainda, né? Mas que a gente o humano ainda, quando ele exerce a criatividade, ele é mais inteligente que a inteligência artificial. Que temos a primeira experiência formal de uma criança que bugou o chat GPT. Futuros possíveis assim, gente, sempre lançando. Eu queria só voltar a um aspecto que você puxou e depois o Bernardo falou também, sobre essa quantidade, a forma como a gente lida até com a inteligência artificial, de entendê-la como extensão da nossa inteligência, e do quanto a gente pode trazer para a vida. Esquece o chat GPT, por enquanto, né? Quando você é aquela pessoa que só lida com os mesmos grupos, com as mesmas características, teu processo cognitivo está muito menos treinado para lidar com diferentes situações. Então, é uma lógica que parece muito distante, porque a gente está falando de tecnologia, depois a gente está falando de comportamento, mas é de fato fazer como sua filha fez, usar bem o chat GPT. Então, dá para ir longe. Aí, falando um pouquinho dessa questão do medo, né, e a gente está falando de um futuro hipertecnológico. Quando a gente tem medo, né, de pensar em novas tecnologias, inteligência artificial, uma das primeiras coisas que aparece na nossa cabeça, como você falou, como é que eu me requalifico? Eu tenho que saber muito, eu tenho que saber pouco, né? E aí a gente vai para um lado que antigamente os especialistas dominavam o conhecimento, né? Eu quero saber de uma determinada coisa, só a Nicole vai conseguir saber onde eu, né? Como é que fica esses dois polos, né? Especialistas, generalistas, e para isso você criou, num dos teus artigos, uma expressão que é o generalista criativo. De que a gente está falando? Essa expressão não fui eu que criei. Eu gosto de criar expressões, mas... Já ia te dar o crédito, viu? Mas eu fui no SXSW, né? Não sei se vocês conhecem o South by Southwest, em Austin. Já foi o 2º ano que eu fui. E você vê, uma advogada em South by Southwest, né? Fala, mas como? Falei, primeiro, gente, calma, eu não sou mais advogada, mas tem muitas advogadas aqui, tá? Então isso não tem nada a ver, né? O que preconceito. Mas um cara fantástico, e tem uma palestra fantástica que vocês podem ver, está disponível no YouTube, do Ian Beecroft. Ele é um cara fenomenal e ele fala muito do futuro do trabalho. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui, ele fala de uma forma muito voltada e, assim, que traz muito repertório, muita experiência, né? Porque
ele estudou e ele está propondo, na verdade, uma visão de futuro. Nessa visão de futuro que ele propõe, ele fala o seguinte, que a gente tem que trabalhar a cultura das pessoas, mas a gente também precisa trabalhar a estrutura das organizações. Por quê? Porque hoje a gente tem normalmente uma estrutura muito compartimentalizada. É a área de TI, é a área de recursos humanos, é a área financeira, é a área de qualidade, é a área não sei o quê. E aí, o que ele está falando? Ele diz, né, eu acredito muito nisso, né? Que para que a gente, como a gente espera que muitas dessas nossas atividades padrão, então ele sempre fala, ó, atividade padrão corre um enorme risco de ser substituída pela máquina. Então, como que você faz para que você se prepare para desenvolver atividades não padrão? Então, se eu sou uma advogada e eu aprendi a fazer aquilo lá de uma forma padrão, eu preciso de repertório para eu conseguir sair da minha caixinha. E isso em todas as áreas. Então, ele propõe que as pessoas as áreas elas passem a atuar de uma forma mais integrada, com o objetivo de compartilhar conhecimento, para que as pessoas elas se tornem cada vez menos especialistas e cada vez mais generalistas. Generalistas criativos. Aí já pensando naquilo que a gente falou, de que, olha, a máquina, ela sempre vai bater o ser humano quando a gente fala do sistema de indução e dedução. Porque ela tem uma capacidade de processar informação em grandes volumes muito maior do que nós. Mas a máquina, ela nunca vai bater o ser humano quando a gente fala da abdução, que é você criar a partir do nada. Então, a máquina ela trabalha com uma base de um universo de existência. Mas o ser humano, ele cria a partir do nada. Mas para você criar a partir do nada, e você falou isso agora há pouco, independentemente da máquina, né? Eu não sei se tem um livro que fala assim, o segundo cérebro. Quanto mais você trabalha coisas que você nunca fez, melhor o seu cérebro, maior a capacidade do seu cérebro de aprender e de processar informação. Não é isso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu pessoal. Eu, como advogada, sempre trabalhei muito com humanas. A informação de humanas, ela chega para mim, eu processo e transformo ela em decisão. Aprendi a fazer isso com facilidade de uma forma muito rápida. Quando eu comecei a trabalhar como gestora, eu precisei entrar muito também em finanças. A informação chegava para mim, ela pulava e saía zero, entendeu? Eu não conseguia processar a informação. Então, o tempo que eu demorava para absorver aquilo era muito maior, entendeu? O que eu fiz? Eu comecei a me provocar para aprender mais sobre finanças, para aprender outras coisas, para que meu cérebro ele não expurgasse a informação que vinha, porque é que nem eu falar assim, não, isso aqui eu não domino, então eu expurgo. E acontece muito isso, né, dentro das organizações. Isso não irrita a gente quando você liga no lugar e fala assim, não, isso aqui é com o departamento de qualidade. Aí você vai para a qualidade, não, isso aqui é o financeiro. Não, isso aqui, gente, então não dá mais. Então, se a gente se irrita com isso, né, imagina o tanto de produtividade que ela é drenada, fica tanto de energia nesse tipo de dinâmica. Então, o que ele propõe é que você crie um ambiente onde as pessoas elas tenham dinâmicas mais integrativas e elas possam trocar mais conhecimento e com isso aumentar o seu repertório, e com isso se desenvolver mais através da máquina, e porque isso é uma forma também de você proteger as pessoas em relação às mudanças, porque, de novo, elas vão criar uma capacidade de adaptação maior. Perfeito. Quer comentar, Bernarda? Eu confesso que eu não conhecia a teoria, o termo, etc. O que eu vejo, sim, acontecendo muito hoje é essa compartimentalização. Então, você vai em grandes corporações hoje, principalmente, empresas menores, nem tanto. Mas em grandes empresas multinacionais, a pessoa que está dentro da empresa, muitas vezes para ela se encontrar ali, isso vai um tempo assim gigantesco. Então, o que você fala em RH, né, área de pessoas, exemplo prático e bobo, pessoal, vou transferir uma pessoa do gestor A para o gestor B.
É um inferno. Você se perde, você tem que entrar no sistema, não lembra a senha, não sabe. E isso tudo com tecnologia, óbvio, vai melhorar muito. E se você tem uma evolução desse tipo de padrão e teoria que a Nicole colocou aqui, obviamente isso traz um ganho gigantesco. Agora, a realidade, até chegarmos nisso, tem muito chão. É o que eu percebo, Nicole. Eu não sei se ele falou de timing ali, mas hoje a gente está bem longe disso, né? Algo realmente para futuro, que faz sentido aqui. E tem um outro ponto que é importante dizer, né? Por exemplo, se você vai entrar num avião, você quer um piloto que tenha experiência como piloto. Se você vai fazer uma operação, né, cardíaca, você quer o especialista, né, cardiovascular. Então, essa é uma questão também difícil. Então, assim, ele realmente trouxe isso. Eu acho que é uma visão de futuro, mas é uma visão de futuro que ela tem que ir sendo construída com os seus necessários cuidados. Por quê? Porque na hora mesmo que o negócio aperta, né, você quer uma pessoa que tenha experiência a longo prazo. Talvez, daqui a muitos anos, você vai ter muitas pessoas com muito conhecimento sobre muitas coisas. Mas não é uma coisa que você vira a chave do nada. Eu, se tiver um problema cardiovascular, eu vou querer um especialista, né? Vou querer entrar no avião e saber que é um piloto que já voou tantas horas. Então, isso é muito conceitual, né? Nas organizações onde eu, de alguma forma, atuei ou atuo, o que a gente fazia? A gente trabalhava de uma forma híbrida. Então, assim, você tinha a sua especialidade, mas, ao mesmo tempo, você trabalhava um pouco dessa dinâmica, né? Então, eu acho que isso é muito legal, você pode criar comitês. Então, falando um pouco de governança, se você dentro das empresas, você tem ainda uma estrutura mais departamentalizada, mas você cria comitês, seja um comitê de inovação, né, um comitê de restauração, um comitê estratégico, com pessoas com pensamentos diversos, e com diferentes perspectivas, porque essas diferentes perspectivas, elas tendem a colaborar muito para a criação de grandes ideias. Perfeito. Falando um pouquinho de colaboração, já que tem a ver com isso, né? Imagine você hoje para uma empresa, vocês devem conhecer algumas delas, que tem as suas caixinhas ali, né? Financeiro, pessoas, tecnologia, e cruzar essas linhas para o ser humano é muito difícil, né? Inteligência artificial, ela afasta ou ela pode aproximar a gente? Eu vejo que depende. Acho que realmente depende. Depende da situação, depende de como a gente usa, né? A Nicole falou sobre... E aí não inteligência artificial especificamente, mas a Nicole falou sobre como a filha tem usado a tecnologia, né? Eu tenho 2 filhinhas, uma de 4 e uma de 6 anos. E é uma luta diária para tentar apartar um pouco de tecnologia para que a gente tenha interação, para que não fique aquela coisa na tela, um desespero, né? Para mim, aliás, isso é um problemaço que a gente tem que discutir também. Então, nesse aspecto, não só a inteligência artificial, mas tecnologia pode, no futuro, dar uma afastada nas pessoas. Por outro lado, quando a gente fala em experiência, quando a gente usa o tempo de qualidade que pode sobrar para que a gente tenha, não só possa tomar um chopp, mas que a gente tenha conversas mais profundas no trabalho, que a gente possa pensar mais em futuro, que a gente possa desenvolver coisas em conjunto, como equipe, como sociedade, enfim, seja em qualquer dimensão, aí eu acho que pode ajudar muito, porque você tira toda uma carga manual, operacional, de tarefas práticas que você vai poder usar em discussões, etc. Então, eu realmente acho que depende, mas essa também é uma discussão, e aí deixo só aqui, não é pauta, mas essa de como a gente usa, principalmente as novas gerações usam tecnologia e como isso aparta as pessoas, é um problemaço. Eu fico louco quando eu chego no restaurante e tá todo mundo, eu vi isso esse final de semana, eu fico chocado, as crianças todas, ali não tem ninguém conversando, tá todo mundo na sua tela, e me incomoda muito. Não sei se sou só eu, mas enfim. Mas eu acho que depende, no final é isso. Eu concordo, até porque, né, a tecnologia não é ela que afasta a gente que usa ela errado, né? Então ela não faz nada, é o que a gente faz com ela. Mas eu concordo 100% com você e acho que a gente está, graças a Deus, eu acho que criando agora uma conscientização um pouco maior, né? Eu lembro que uma vez um amigo falou para mim assim, a tecnologia ela veio para, ela aproximou os distantes e distanciou os próximos.
Isso é uma verdade, né? Por quê? Porque a gente usa ela errado, né? Agora a gente tem algumas. As empresas estão tomando mais cuidado, a gente tem muita discussão disso em conselhos de administração. Outro dia mesmo a gente estava discutindo sobre isso. Por exemplo, o que eu faço? Eu vou proibir o cara de pegar o celular durante o dia? Bom, se ele é um operador de máquina, ele não deveria pegar o celular. Mas as pessoas estão tão viciadas que também, se você tira o celular durante o dia do cara, você vai ter um problema com o sindicato. Entendeu? Então você tem aí, você fala assim, não, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e colocar a gente estava falando uma possibilidade, olha como a gente não chegou a uma conclusão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o horário do break tecnológico. Então você deixa todo mundo com o celular, até porque se ficar no armário, um pode roubar o celular do outro, pode dar problema, então cada um fica, mas tem que estar desligado. Aí você tem o break tecnológico, você vai 5 minutos para você ver e volta. Gente, também não é uma solução ideal, né? Cá entre nós. Mas a gente ainda está tentando lidar com esse tipo de situação e chegar a uma solução que seja talvez não ideal, mas que seja melhor do que a gente tem hoje, porque o fato é que você, como um operador de máquina, você não pode, né? Usar um celular durante o dia. Tá fácil não. E a gente acaba voltando para discussões anteriores, né? Lá das redes sociais, devemos ou não devemos liberar redes sociais para os funcionários. Enfim, mas isso são as empresas lá do Canadá, aqui no Brasil não acontece isso. Eu queria ver, a gente tem mais uns 10 minutinhos, agora devem ser uns 8, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta e a gente deixaria um espaço para umas 2 perguntinhas. Microfone, por favor. Boa tarde. Eu queria saber um pouquinho sobre um ponto que a gente não abordou muito, mas o Bernardo abordou um pouco sobre o desemprego, né? Mas não o desemprego em si. Eu queria saber um pouco sobre porque é o seguinte, a inteligência artificial ela vai ser o modo como todo mundo vai trabalhar. No futuro isso é dado, né? Como a gente já explorou bastante. E só que a gente tem uma parcela gigante da população e hoje ainda estamos discutindo sobre o que é machismo e o que não é machismo. Infelizmente, estamos muito longe de todos terem possibilidades de acessos e de condições de usar o ChatGPT como na sua total potencialidade. E hoje a gente está numa realidade muito distante disso, está dentro de escolas, disso está dentro do processo educacional fundamental. Mas dado que vai ser algo fundamental para o mercado de trabalho, com certeza o governo deveria estar olhando para isso nesse momento. Mas dado que o governo está muito longe, o que as empresas hoje podem fazer olhando para esse pessoal que é quase que vai ficar inempregável no futuro? Eles não vão ter acesso, não vão ter aprendido a utilizar esse tipo de ferramenta, vão estar cada vez mais apartados de nós aqui, que graças a Deus, grande nós aqui temos essa condição, o que as empresas devem fazer? E uma outra pergunta é a seguinte, qual é o problema desses grandes, porque se dados são os maiores poderes que a gente tem 5 empresas aí que têm os dados do mundo inteiro, IBM, a Google, a Meta, enfim, a OpenAI. Como que a gente não enxerga isso como maior poder de concentração desse novo poder? Isso não causa um maior distanciamento social entre classes sociais? Obrigado pela pergunta. Vou separar em 2 partes aqui. Primeiro, sobre capacitação. Acho que a boa notícia é que tem muita empresa fazendo muita coisa. Talvez a gente não saiba. Mas você pega as grandes de tecnologia, todas investem bastante em capacitação, principalmente... Não. Ele perguntou se eram para os colaboradores. Não, para a sociedade. Tá? Então... A IBM, estava lá recentemente, investia bastante nisso, em capacitação e em tecnologias novas. A Microsoft anunciou recentemente 5 milhões de pessoas. Sim, não, isso, na minha visão humilde, é algo que o governo, obviamente, já deveria cobrir, né?
Mas as empresas estão atuando nisso, colocando recursos. E por quê? Não é só porque, sejamos bonzinhos, porque elas vão ter um problema de como funcionar se as pessoas não sabem tratar daquilo, né? É um problema de escala, não dá certo. Então tem muita coisa acontecendo que não significa que é o suficiente, tá? Mas eu gosto de ver que as empresas estão muitas vezes tomando a dianteira numa discussão que talvez o governo, talvez não, com certeza deveria estar muito mais firme ali, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, sobre a questão dos dados. Existe, sempre que você tem esse tipo de arquitetura de dados, etc., existe uma regulamentação muito, muito forte do que você faz, como você usa, onde você usa, de quem é o dado, que talvez é algo que também não é muito compartilhado e dividido. Então, essas grandes empresas, elas são muito sérias e, enfim, cuidam disso de uma maneira muito cuidadosa. Porque você tem toda a razão. Isso é uma vantagem competitiva absurda e, dependendo do cliente, geralmente, o cliente é o dono daquilo. As outras empresas que contratam essas grandes, elas são as donas da informação. Agora, nós também aqui todos, quando pegamos um serviço qualquer, a gente aceita tudo. Do you agree? I agree. Vai lá. A gente tem que ver o que a gente está aceitando. Aí, cada um de nós aqui tem que saber o que faz. Maravilha. Vamos ver, tem uma pessoa lá atrás para fazer a pergunta e ela aqui, e eu vou pedir só para a gente ser bem objetivo na pergunta, para dar tempo de resposta e a gente fazer a nossa conclusão. Boa tarde, parabéns pelo painel, primeiramente. E a minha pergunta, sendo bem objetivo, é a respeito do acúmulo de funções. Porque às vezes eu acho que quando a gente discute sobre tecnologia, as pessoas têm uma visão um pouco, fácil de que as coisas vão ficar mais fáceis. Só que como jornalista, hoje em dia é um inferno, porque dia desses alguém viralizou no Twitter um jornalista da Globo News que era o câmera, o editor, ele mesmo enviava, escrevia o texto, era tipo toda essa tecnologia para cair o trabalho de 10 pessoas em uma só. Aí agora a gente ainda tem que entender de inteligência artificial, então acho que a minha pergunta é como encontrar esse equilíbrio de você não enlouquecer e acumular 10 trabalhos em cima de uma pessoa só, porque as empresas elas vão querer isso, né? Cada vez mais. Tipo, como jornalista, você tem que ser designer, relações públicas, entender de mídia social, escrever texto, editar vídeo. Tipo, gente, chega! Tem uma hora que chega, ainda tem que pensar no chat GPT. Pelo amor, eu sou representante das pessoas cansadas aqui, tá, gente? E você esqueceu do inglês obrigatório, tá? Inglês, espanhol, francês, o básico do básico. Tipo, a minha pergunta é quando chega, assim, e como que vocês enxergam esse equilíbrio? Olha, eu adorei sua pergunta, viu? Valeu, obrigado. Se eu tivesse um jornal, eu te contratava. Porque não... Olha, você tem toda a razão. Pode contratar agora, depois, passa meu currículo. Não, é um absurdo isso, mas o mais absurdo disso é assim, tudo isso que a gente falou, daí quando a gente fala de você integrar as equipes e você ter uma visão mais interdisciplinar, não tem nada a ver com o acúmulo de funções, tá? Só para deixar bem claro. É um absurdo isso que você está falando está muito mais relacionado a um outro problema que eu acho que a gente está vivendo, que é o problema da crise econômica. Por quê? Porque acontece que a gente está hoje pagando muito mais caro, né, para ter o mesmo. Então, as empresas elas estão tendo num mundo muito mais competitivo, as margens estão diminuindo, os resultados caem e a demanda também. E aí o que acontece? A gente tem que começar a fazer cortes. E na medida em que as empresas têm que começar a fazer cortes, elas acabam pegando aqueles que têm uma capacidade, né, mais assim, de um lado você é o cara que você tem uma capacidade mais interdisciplinar e por isso você vai poder fazer tudo aquilo, mas é melhor ainda você estar lá do que você ter sido mandado embora, né? Então, tem esse problema, não é correto isso, não é certo. Eu acho que tem muitas empresas que não respeitam, inclusive, a capacidade física das pessoas, física e mental. Isso tem muito a ver com liderança, mas isso tem muito mais a ver com a crise que a gente está vendo hoje, né? Uma crise econômica, do que efetivamente em função das questões tecnológicas, na minha visão. Olá, gente, boa tarde. Obrigada por esse momento. Acho que tem coisas muito incríveis ainda a serem debatidas e acho que
de todas as perguntas, inclusive da minha, tem uma questão que eu gostaria muito de entender para onde a gente vai, né? Porque tem esse quê ético, né? Em tudo que a gente pergunta, em todas essas aflições que a gente vem trazendo. Né? Eu faço parte do Fundo Aguibara, sou coordenadora de diversidade e inclusão no primeiro fundo filantrópico de mulheres negras do Brasil. E quando a gente olha para toda essa movimentação, quando a gente olha para esse processo de integração, para esse acúmulo de função que nós sempre vivemos, e em paralelo a isso a gente vê toda essa discussão sobre saúde mental, sobre a Alemanha dizer que 70% das empresas de tecnologia estão aprovando uma semana de 4 dias. Eu queria muito entender em qual momento a gente, como liderança, ou quais são os movimentos que estão sendo feitos justamente nessa direção de uma liderança ética. Que, assim, me permita discordar, Nicole, mas eu acho que, mais do que um momento de crise, a gente está vivendo uma concentração de renda absurda, também como fruto dessa tecnologia. Então, a gente tem muita gente com muito dinheiro e mais gente, quer dizer, pouca gente com muito dinheiro e muito mais gente que não tem dinheiro, né? Então, quando que a gente começa a democratizar e, de fato, usufruir de um paraíso tão importante que é vendido para a gente quando a gente fala de tecnologia, considerando esse parâmetro ético, né? Considerando que o lucro não pode ser o parâmetro final quando a gente tem uma terra para preservar. Eu acho que eu posso comentar aqui. Quando você tem algo que eu acho super, super positivo de tecnologia e como a informação circula hoje, é que ficou muito mais fácil jogar luz onde é necessário se jogar luz. E a liderança ética, aliás, a liderança antiética, ela existe ainda, existe com certeza, mas está muito mais difícil para ela existir do que era no passado. E eu acho que a gente tem que reconhecer esses esforços e tentar colocar um pouco de otimismo no que vem pela frente. Antigamente era muito mais fácil algo ruim acontecer, ninguém sabe. Hoje é questão de segundos, né? E a sociedade vai, cobra, e a gente vê, aos pouquinhos, avanços. Então, acho que cabe a nós aqui ter um pouco de otimismo para fazer com que isso siga acontecendo e que essa luz, usada de maneira correta, também que ela continue sendo colocada onde precisa ser colocada. Essa é a minha visão. Maravilha. Para concluir, tempo esgotado, já ouvi. A plaquinha ali. A gente estava falando do final das certezas. Minha última colocação para a gente se despedir aqui: como se apaixonar pela incerteza? A nossa vida é incerteza, né? A gente não controla nada. A gente tem cada vez mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, e se a gente quer amar a nossa vida, se a gente quer ser feliz, a gente tem que estar apaixonado por essa incerteza que faz parte da vida de todos nós e dos tempos modernos. Então, acho que volta um pouco na questão da humildade e de entender que não sabemos tudo, mudar de opinião, mas sermos felizes com esse cenário que nos ronda hoje. Então, acho que é um pouco por aí. Eu acho que quando a gente fala de se apaixonar pela incerteza, né, que foi inclusive o título do meu artigo, é muito mais no sentido de você aprender a lidar com ela, porque ela é parte da sua realidade. Né? Então, assim, eu sou às vezes até um pouco estoica, porque eu acho que assim, a questão não são as circunstâncias em si, mas como a gente lida com as circunstâncias. Então, se é uma realidade, não adianta eu reclamar da realidade existente, eu tenho que aprender a lidar com ela. E quando a gente fala, por exemplo, a gente acabou de trazer aqui uma situação muito grave, né, e muito séria, que não vai ser endereçada. Essa discussão que a gente está tendo, ela não vai chegar em determinadas comunidades. E vão ter pessoas que elas vão, sim, sofrer muito com todas essas mudanças. A gente está falando aqui de um mundo ideal, onde você tem a capacidade de buscar informação, de se preparar para que quando as coisas mudem, você possa mudar e se movimentar junto com elas. Mas isso, obviamente, vai ter as consequências socioeconômicas que a gente vai ver, e os nossos pais, o que eu acho é que a gente vai acabar uma boca de jacaré que vai aumentando cada vez mais, os mais ricos ficando mais ricos, como você falou, e os mais pobres ficando mais pobres, justamente porque é através da informação e da educação, principalmente, que a gente consegue fazer todas essas mudanças. Se vocês saírem daqui agora e pegarem tudo que a gente falou e jogarem fora, não vai ter servido para nada. Imagina as pessoas que nem chegam, não têm essa informação, nem sabem o que a gente está falando, né? Como vocês falaram. Então, assim,
Isso tudo é muito sério. Apaixonar-se pela incerteza, eu não acho que a gente pode lidar com isso como de uma forma alienada, que tudo é lindo e maravilhoso. Não, não é, mas está lá. É a realidade que a gente tem. Então, que a gente que está aqui tem acesso a essa informação, que a gente possa mudar a nossa realidade e mudar também a de outros, né? Conscientizando, por exemplo, através de trabalhos como o que você faz, e que eu acho que estão cada vez mais... Uma coisa que eu estou vendo legal, eu acho que o terceiro setor está se movimentando cada vez mais dentro dessas mudanças que a gente está tendo, como sendo grandes patrocinadores, né, da movimentação também social. Então, enfim. Espero que todos vocês desenvolvam um mindset de crescimento, todos nós sempre, mas também sem perder a atenção para aqueles que não conseguem. E para a gente concluir, então, gente, estamos no centro dessa mudança que está acontecendo. Então, autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, menos o ChatGPT ou qualquer outra pessoa, governo, ideia, vai ser capaz de mudar a gente, e a gente vai ser capaz cada vez mais de tentar fechar esses abismos que existem. Desde uma postagem que você coloca, desde uma não curtida em alguém ou alguma empresa ou o que quer que seja, onde você coloca ali a sua opinião para esse mundo melhor. E que venham as inteligências artificiais, mas principalmente a humana, se torne cada vez melhor. Obrigada, gente.